Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as tendências para novos produtos, para a gente poder desenvolver os novos produtos, né? A gente está falando aí de novos produtos, o que é, como faz, e agora a gente precisa entender em quais categorias que a gente vai se encontrar para poder desenvolver esses produtos. Então, quando a gente fala das tendências para o desenvolvimento de produtos, hoje as pessoas têm se preocupado muito com a sua própria saúde, né? E além da sua própria saúde, elas têm pensado muito na saúde do planeta. E por isso, hoje, o maior foco para o desenvolvimento de produtos é a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade do mundo. Então, são áreas que a gente pode, que a gente vai, né? Conseguir trabalhar e desenvolver ótimos produtos e ter uma boa saída, porque o consumidor tem buscado por isso. E um outro fato importante é que as pessoas têm passado a decidir o que elas querem comer, né? Então, essas decisões acabam tomando um grande grau de importância, né? De acordo com a sua situação social, então, aonde que ela está inserida, quem são as pessoas que vivem com ela, aspectos éticos, então, o que é certo, o que é errado. Eu não consumo carne de frango, não consumo animal, porque carnes de animais ou alimentos de origem animal, porque pode trazer aí algum problema para o meio ambiente ou para esses alimentos. A gente tem, nesses casos, os veganos que não consomem alimentos que são produzidos através ou de animais, né? Porque eles acreditam que os animais não podem sofrer. Além disso, aspectos ambientais, então, se a empresa, eles buscam produtos relacionados a se a empresa está cuidando do meio ambiente. Além disso, as pessoas têm buscado decidir por produtos que tenham transparente nas suas informações e buscando informações sobre os avanços que a tecnologia vem fazendo. E o maior desafio para a gente desenvolver produtos é identificar os reflexos que os hábitos de consumo têm tido na vida de uma população. Então, hoje, se a gente pegar, né, a gente falar um pouquinho sobre as tendências, que é o que a gente vai falar hoje, a gente pode entender que a sociedade muda muito rapidamente. Há algum tempo atrás, não tinha essa preocupação em comer alimentos de origem animal ou não. Hoje já tem. Então, e isso vai aumentando drasticamente. Segundo fontes que estudam aí a sociedade dos veganos, existe um aumento aí de 40% anualmente. Então, vamos supor, tinha 10 pessoas que eram veganas. Por ano, 4 pessoas têm aumentado ali esse consumo e têm deixado de comer alimentos de origem animal. Então, quando a gente fala das tendências, a gente vai focar nas tendências até 2019, e na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre as tendências de 2020, a partir de 2020, que, na verdade, elas são destrinchadas dessas de até 2019. Então, quando eu falo das tendências até 2019, a gente tem, principalmente, desenvolvimento de produtos relacionados com a sensoriedade e prazer, saudabilidade e bem-estar, conveniência e praticidade, confiabilidade e qualidade, sustentabilidade e ética. A partir de 2020, existe algumas projeções, tá? Então, esse ano ainda de 2020, a gente ainda está trabalhando com essas 5 tendências, mas existem algumas projeções a partir deste ano, com relação ao desenvolvimento de produtos, o que as pessoas vão buscar a consumir a partir deste momento. Então, a gente tem aí, ainda, a gente vai falar muito sobre sustentabilidade, responsabilidade social, ética, transparência, histórias vencedoras, casos de sucesso. Além disso, se os propósitos e valores daquela empresa estão de acordo com os meus propósitos, meus valores,
Saúde, bem-estar, naturalidade, então produtos relacionados ao natural, que não tenham passado por processamento, só tenham sido beneficiados. Alimentos multifoods, personalização das dietas, então dietas específicas de acordo com a pessoa, com a raça, com a religião, com a alimentação, com a cidade onde vive e assim por diante. Além disso, vai também estar relacionado ao desenvolvimento de produtos com experiências, indulgências, conveniência, que está ali na conveniência e praticidade, então isso ainda vai falar um pouquinho. A gente também vai ter sobre revolução agrícola, então a gente ainda vai falar sobre esses aspectos, né, sobre a agricultura vai evoluir, vai mudar, então existe tendência para isso. Além disso, tecnologias e inovações científicas. Então, estudos que comprovem melhoria para a saúde, novas tecnologias, novos processos e assim por diante. Mas nesta aula nós vamos falar sobre as tendências de até 2019. Então, a primeira que a gente vai falar é sobre sensoriedade e prazer. Quando eu falo de sensoriedade e prazer, a gente está falando sobre o sensorial, sobre o sabor, sobre o paladar, sobre o que aquele alimento vai me trazer de bom, o que aquilo vai me remeter e assim por diante. Então, normalmente, alimentos, no desenvolvimento de produtos desses alimentos estão relacionados com, principalmente, o aumento de nível da educação, então as pessoas têm estudado mais, têm buscado mais informações, além também da renda. As pessoas têm tido uma possibilidade de consumir alguns tipos de alimento que antigamente não podia, porque era muito restrito, né? Então, a renda também vem auxiliando aí, né, no desenvolvimento de produtos. Além disso, quando a gente fala de sensorialidade e prazer, as pessoas têm valorizado a cultura da culinária, a experiência gastronômica. Então, você hoje em dia, você consegue ir num restaurante que lembra a casa da avó, você consegue ir num restaurante que lembra uma fazenda, e assim por diante. Então, isso está sendo muito valorizado, então isso traz prazer, isso é algo sensorial, que eu não só sinto com a nossa língua, a gente sente com o olhar, a gente sente com o tato, a gente sente com o ouvir, então tudo isso a gente pode trabalhar para desenvolver novos produtos. Além disso, receitas regionais e produtos étnicos. Hoje em dia, a gente está havendo uma grande disseminação desses tipos de produtos. Então, por exemplo, hoje a gente tem comidas asiáticas, comidas africanas, americanas, que antigamente a gente não tinha tanto acesso, a gente sabia que existia por causa de filmes e assim por diante, mas hoje a gente tem aí uma disseminação muito grande, muita gente produz, às vezes a gente produz até na nossa própria casa. Além disso, as pessoas têm pensado, eu vou comer uma carne, essa carne ela vai harmonizar com qual tipo de bebida? Ela harmoniza com um vinho do Porto, ela harmoniza com um suco. Então, isso tudo está sendo procurado, porque quando a gente fala de harmonização, uma coisa complementa a outra e aquele sabor que era pequeno, ele aumenta, né? Então, por isso que a gente tem aí esse interesse pela harmonização de alimentos e bebidas. Além disso, a busca por novas texturas, novos sabores, então as pessoas têm tentado encontrar novas possibilidades com relação à alimentação. Além disso, as pessoas têm valorizado a socialização em torno da alimentação, então as pessoas se encontram para consumir, para se alimentar, para comer, para ter um momento de lazer com os amigos, tudo em torno da alimentação, de um churrasco, de uma bebida, de um jantar, de um almoço. Além disso, muitas cidades têm se tornado circuitos e polos gastronômicos, então isso também está trazendo a sensoriedade e prazer, então está resgatando essas características e com isso a gente consegue pensar em muitos produtos para desenvolver, a gente consegue buscar novas fontes, a gente consegue pensar em novas possibilidades para a gente desenvolver e entregar o alimento que aquele consumidor deseja. Além disso, a gente tem aí uma gourmetização dos alimentos, então antigamente, a gente tinha uma feijoada lá com joelho, orelha de porco. Hoje em dia, a gente já tem uma feijoada gourmet, que já tem uma carne um pouquinho melhor e assim por diante. Ou é a mesma carne, os mesmos ingredientes, mas mudou a embalagem,
mudou a forma de apresentar, o marketing está diferente, então isso também pode acontecer. Às vezes a gente pensa em desenvolver, a gente só muda uma embalagem e a gente começa a vender mais. Além disso, a gente tem os produtos premium, né? Então, eu tenho lá, vamos supor, um tipo de bolacha. Agora eu tenho a bolacha premium daquela bolacha, que é feito com uma qualidade um pouco melhor, com algumas características diferenciadas. Além disso, uma coisa que é muito importante a gente pensar é que as pessoas têm buscado, além de sensoriedade e prazer, atrelar com alimentos saudáveis. Então, não adianta eu ter um produto maravilhoso, super saboroso, mas ele não ser saudável, porque as pessoas têm buscado por isso. E hoje em dia, a gente viu ali no slide anterior, que mesmo a partir de 2020, a busca pela saudabilidade continuará. Então, a gente precisa pensar em alimentos que tragam prazer para as pessoas, mas que sejam saudáveis. Aqui nesse slide, a gente consegue ver aí alguns alimentos relacionados com a sensoriedade e prazer. Então, a gente tem ali os chocolates, as bolachas, os cookies, uma pizza, esse queijo derretendo, né? As bolachas, o hambúrguer, o sorvete. Eu acho essa foto desse food truck, eu creio que seja alguma comida relacionada com carne de porco, né? Mas ele é muito bonito, um food truck que chama atenção, pelo menos minha. E eu, por exemplo, eu não gosto muito de rosa. Só que na hora que eu olho, me dá vontade de comer, me dá desejo, me traz prazer. Então, isso também pode ser atrelado. Então, a forma com que eu apresento um alimento, a forma com que eu apresento a minha embalagem, isso também traz prazer, isso também é sensoriedade. Então, eu também posso pensar em desenvolver novos produtos a partir destes processos. Então, a gente também tem aí um sorvete, né, que mesmo com esse frio, dá uma aguinha na boca, tomar um sorvete. Então, não adianta o alimento ser só saboroso, ele precisa ser bonito, ele precisa ser belo. Depois, a gente tem a tendência de saudabilidade e bem-estar. Então, quando a gente fala de saudabilidade, está falando de saúde, e quando eu falo de bem-estar, é que vai me trazer algum benefício, não necessariamente de saúde, mas vai me trazer um descanso, uma calmaria, enfim. Esse na minha visão e opinião, a tendência mais específica para a gente desenvolver, para a gente trabalhar, para a gente buscar, apesar de eu gostar da anterior, tá? Eu prefiro muito mais um alimento saboroso do que um alimento saudável. E quando que começa a surgir a busca por esse tipo de alimentos? Principalmente devido ao envelhecimento da população. Há alguns anos atrás, a população vivia aí em torno de 40, 50 anos. Hoje em dia, a população vive 80, 90, 100 anos. Né? Então, esse envelhecimento da população auxilia nessa busca por alimentos mais saudáveis. Além disso, as pessoas começaram a entender que algumas doenças eram vinculadas a determinadas dietas. Então, se eu tenho problema no coração porque eu consumo muito alimento rico em gordura, eu posso fazer o quê? Uma alimentação que seja pobre em gordura. Então, isso tudo também auxilia aí na saudabilidade. Além disso, a renda e a vida nas grandes cidades também foram fatores cruciais para o desenvolvimento de produtos relacionados à saudabilidade e bem-estar. E também as pessoas têm buscado um estilo de vida mais saudável, um corpo mais bonito, um corpo mais saudável. Não é necessariamente ser magro, porque nem todo magro é saudável, né? Mas ter um corpo adequado, que eu consiga me sentir bem e assim por diante. E com isso, aumentou o consumo por alimentos funcionais. Quando eu falo de alimentos funcionais, a gente já falou em aulas anteriores, são alimentos relacionados que trazem benefícios para o meu organismo, tá? Então, a gente pode, por exemplo, falar de um alimento integral. Um alimento integral, ele é rico em fibra e, consequentemente, ele faz com que o meu sistema digestivo funcione melhor. E aí eu tenho benefícios para o meu organismo. Além disso, aumenta-se a busca por produtos de dieta e controle de peso. Então, as pessoas têm buscado controlar o peso, buscado ter uma dieta saudável.
Além disso, a busca por produtos naturais, então está tendo uma geração de pessoas e de produtos naturais. O que é produtos naturais ou produtos in natura? É produto que foi retirado, por exemplo, uma banana, eu retiro ela ali da árvore, da bananeira, né? Eu retiro ela da bananeira e consumo ela. Ela é um produto natural, ela não passou por nenhum processo, às vezes passou só por um beneficiamento, de retirar dos cachos, de entregar ali no mercado e assim por diante. E também a busca por alimentos orgânicos. Hoje as pessoas têm buscado bastante alimentos orgânicos para diminuir, né, o consumo de agrotóxicos, entre outras coisas que a gente sabe que um produto não orgânico tem. E aí, né, eu comentei aqui no slide anterior que as pessoas têm buscado muito produtos funcionais. Então, quando eu falo de produtos funcionais, começou-se a aumentar e formar nichos específicos no mercado de alimentação. Então, as pessoas têm buscado produtos que trazem desempenho benéfico, tanto para o físico, né, para o organismo, para o corpo, como também mental, que a pessoa consiga ter uma vida, uma forma de pensar, uma forma de agir, que ela não seja estressada, que ela não seja dorminhoca, uma forma tranquila de se viver. Então, um desempenho físico e mental que tenha benefícios para essas características. Além disso, procurando alimentos que tenham e contribuam, né, para a minha saúde cardiovascular ou gastrointestinal. Pode ser que eu consuma um alimento que faz bem para os dois, ou pode ser que eu como um alimento que só faça bem para o coração, ou que só faça bem para o intestino, e assim por diante. Além disso, melhorar o estado de ânimo, né, é uma busca que as pessoas têm feito. Então, alimentos energéticos que as pessoas consomem, que precisa ser consumido com muito cuidado, mas as pessoas têm buscado esse tipo de alimento. Além disso, alimentos que relaxam, né? Então, alimentos relaxantes também são produtos funcionais e produtos aí que têm sido buscado bastante no desenvolvimento de produtos, né? Para entregar um produto que atenda às necessidades do meu consumidor. Então, além disso tudo, além disso, as pessoas têm buscado, né, alimentos para diminuir o excesso de peso e a obesidade, e por isso o consumo de produtos para dietas tem aumentado, né, tem sido estimulado. Então, alimentos com redução ou eliminação de substâncias calóricas. Lembrando que sempre quando a gente fala de dieta, vamos diminuir as calorias, enfim, apesar de para emagrecer ou para ter uma vida saudável, eu preciso ter um consumo não tão grande de calorias. Eu não posso comer só carboidrato, eu não posso comer só proteína, eu não posso só comer lipídio, eu preciso comer os três, de forma que seja equilibrado esse consumo e eu consuma menos caloria do que eu gasto durante o dia, né, se eu não quiser perder peso, quiser manter meu peso, eu consumo a mesma quantidade de calorias do que eu gasto. Então, isso também é uma característica que a gente precisa entender quando eu falo desenvolvimento de produtos, onde a gente pode trabalhar aí. Além disso, a gente tem os alimentos específicos Diet Light, que tem aí uma grande possibilidade de continuar como tendência, mas de forma que ali, né, ele acaba estando hoje, né, de uma forma diferente, ele está se aliando a uma nova categoria de produtos, ingredientes, que saciam o apetite, né, além de também alimentos que possam queimar calorias. Então, isso também as pessoas têm buscado e a gente pode pensar em produtos para desenvolver nesses quesitos. Além disso, a gente tem a consolidação dos alimentos orgânicos, de forma que eles sejam consumidos em versões naturais, né, que é o que eu comentei, sem utilização de aditivos químicos ou outras características, como processamentos muito fortes ou pesados, tá? Por quê? Superprocessamentos. Por quê? Porque as pessoas querem consumir o alimento mais próximo do que se encontra na natureza. E para isso, a indústria ou quem produz alimentos precisa entender como fazer com que o alimento que a pessoa quer consumir tenha essas características mais próximas do natural. E aí a gente também tem
também uma busca muito grande, que são a busca por alimentos que tenham características ou propriedades cosméticas. Então, que vão trazer benefícios para a pele das pessoas, né? Principalmente as mulheres que buscam muito esse tipo de produtos, mas os homens também não ficam longe, tá? Hoje está aumentando muito o consumo de produtos de cosméticos por homens, tá? Antigamente não tinha isso, mas hoje em dia eles já são um grande consumidor, eles escolhem, eles buscam. Então, por que não desenvolver produtos que tragam alguma propriedade benéfica de forma para a pele, para as unhas, para o cabelo, né? Então, isso é um mercado também bastante promissor e que a gente pode pensar para desenvolver um produto. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de alimentos, né? Então, a gente tem ali o primeiro exemplo, é um peixe, que o que o peixe ele auxilia? O que o peixe tem? Ele tem a presença de ômega 3, que um dos seus benefícios, além de auxiliar nas doenças cardiovasculares, ele também auxilia na memória. Então, muitas pessoas têm consumido peixe por causa disso. Além disso, a gente tem o outro exemplo ao lado, a barra de cereal, né? Ela já traz, já dá e repõe a energia gasta ali para aquela pessoa que vai fazer um treino, por exemplo, né? Aumenta a resistência, então ela normalmente tem cereais, grãos ali presente também. Quando eu falo de barra de cereal, gente, uma coisa muito importante é a gente entender que não necessariamente a barra de cereal ela emagrece, tá? Na verdade, ela é um produto pequenininho, que tem um alto índice energético. Então, a gente tem que pensar quando a gente vai consumir se é isso que eu quero, tá? A gente também tem o leite ali desnatado, né? Que muitas vezes é consumido por pessoas que estão em dieta porque não possui gordura, ou a pessoa quer diminuir o consumo de gordura ali no seu dia a dia, ela acaba consumindo um alimento desnatado. O pão integral, ele além de conter menos gordura, ele também tem um alto índice de fibras, e com isso faz com que o intestino funcione melhor. Aqui, depois, a gente tem dois produtos, né? A gente tem o produto, é um creme de avelã, só que ele é um whey. Então, ele traz o quê? Um alto índice proteico. Então, esse azulzinho cinza com marrom, ele é com creme de avelã, tá? E o whey. Então, assim, eu consumo um doce, eu tenho a saciedade ali do doce que eu tenho vontade, mas eu também trago um benefício que é a proteína. Além disso, quem nunca ouviu falar sobre o Activia? O Activia é um iogurte, né? Que tem bactérias que auxiliam e regulam o intestino. Então, é um ótimo produto, tá? E aí, mas só que não adianta consumir ele hoje e achar que para o resto da vida vai funcionar o meu intestino. Diariamente eu preciso consumir esse produto para que funcione aí o meu intestino, tá? E aqui do lado é um alimento pronto para consumo, né? Mas que vem junto com uma salada que tem o quê? Além de ser saudável, ser natural, ele também tem presença de vitaminas e sais minerais, e com isso traz benefício para o organismo, diminui a incidência de doenças e assim por diante. A nossa terceira tendência, a gente vai falar sobre conveniência e praticidade. Quando eu falo de conveniência, é aquilo que eu consigo fazer de forma rápida, vamos dizer assim. E praticidade é algo que seja prático. Então, devido ao grande ritmo da vida das pessoas, dos centros urbanos e as mudanças estruturais das famílias, né? As pessoas têm buscado alimentos que diminuam o seu tempo e o esforço de produção. Então, quando a gente fala de uma estrutura tradicional das famílias que estão mudando, antigamente um pai, uma mãe, eles tinham ali 10 filhos, né? Depois de um tempo foi para 3. Hoje em dia, muitos pais têm 2 filhos, 1 filho. E eu estou falando de pais, mas poderia ser famílias, né? Muitas famílias. Mas muitas famílias nem têm filhos e não têm esse desejo. Então, não tem por que eu comprar um produto super grande, de 2 quilos. Eu posso comprar um produto de 500 gramas que sacia ali, no caso, vamos supor, do casal que vive sozinho,
Então, isso também é uma característica, né? Então, a gente tem aí a demanda de produtos pré-prontos para se consumir, né? Então, refeições prontas ou pré-prontas, alimentos de fácil preparo. Eu só coloco uma água, eu só coloco no micro-ondas, tá pronto. Embalagens de fácil abertura, que eu consigo abrir, fechar. Além disso, de alimentos que possam ser preparados no micro-ondas, né? E aí, um que a gente pode falar, até deveria ter colocado uma fotinho, era dos produtos deliveries, né? Que a gente tem o Rappi, a gente tem o iFood, entre outros, tá? Então, são produtos relacionados com praticidade e com conveniência, né? Então, quando a gente fala das famílias, as famílias têm buscado ali a facilidade na diminuição do tempo e no processo de produção desses alimentos. Uma outra coisa que a gente tem quando a gente fala sobre o desenvolvimento de produtos dentro da área de conveniência e praticidade, a gente tem as pessoas que consomem fora do lar, que são as alimentações fora do lar. Então, o que essas pessoas fazem? Elas consomem produtos em pequenas proporções, tá? Então, são os snacking, os finger foods, produtos para consumo individual, que são feitos para uma única pessoa, produtos que eu consigo comer no trânsito ou em diferentes situações e diferentes lugares. Então, a indústria ela tem buscado chegar nessas pessoas que têm uma alimentação diferenciada. Então, através de pesquisas de mercado, elas avaliam o que as pessoas têm buscado para entender como desenvolver um novo produto. Além disso, mesmo falando sobre conveniência, falando sobre praticidade, a gente não pode esquecer da saudabilidade e bem-estar, tá? Então, as pessoas têm buscado, né, alimentos saudáveis, alimentos convenientes, alimentos práticos, que vai automaticamente resultar no aumento da demanda de alimentos convenientes, como bebidas à base de frutas, snacks de vegetais, que não tem adição de sódio, que não tem adição de conservantes, iogurtes e entre outros. Então, aqui, né, a gente tem o grande precursor, eu acho, de tudo isso, é o forno micro-ondas, né? Muita gente não gosta. Eu fui, na minha casa, fui ter forno micro-ondas, eu acho que eu tinha já uns 25, 26 anos, só para vocês terem ideia. A gente não tinha micro-ondas, minha mãe não curtia, né? E aí a gente vê alguns produtos que a gente pode ter que estão relacionados com a conveniência ou a praticidade. Então, por exemplo, aqui na segunda figura, ao lado do micro-ondas, a gente tem o quê? A gente tem alimentos enlatados, que é só eu retirar da lata e cozinhar ou repreparar, que vai depender sempre de põe um pouquinho de água, só esquenta e assim por diante. Ao lado, a gente tem bebidas, né, feitas de frutas, então, que tem uma qualidade um pouco melhor, com menos adição de açúcar. A gente tem aí os snacks, por exemplo, como o Clube Social, que são de rápido consumo, fáceis de abrir, fáceis de comer. A gente tem do lado ali bolachinhas, né, de sal, pequenininhas, também uma porção individual. E uma coisa interessante que eu comentei com vocês é pensar na saudabilidade e bem-estar, que não tem glúten. Então, eles já começam a produzir aí alimentos com essas características. O bolo de caneca, que a gente coloca na caneca no micro-ondas e fica pronto. As barras de proteínas, né? Então, que a gente consegue consumir uma alta quantidade de proteína em um pedaço, em um produto pequeno, de forma rápida. Os alimentos congelados, então a gente tem aí o estrogonofe de frango, a gente tem o alimento do lado, que é uma salada fitness, a gente tem esses pockets com queijos, que a gente pode consumir de forma mais rápida, e assim por diante. A gente tem aqui um creme de uma lasanha integral, que é uma lasanha congelada, mas tem um apelo de saudabilidade. Aí depois a gente tem os produtos de peixes, né, que já são preparados, a pizza em porção individual, né, um pedaço de pizza para você comer, e assim por diante. Aí eu queria mostrar aqui embaixo, né, que seria relacionado com a praticidade. A gente tem aí, por exemplo, o modelo do leite condensado da Leite Moça, né? Esse leite condensado aqui, vocês podem ver o quê? A tampa dele, eu não preciso mais ter o abridor de lata. Eu tenho um processo de abertura mais rápido.
como também esse molho Fugini pronto, né? E esse leite que tem o quê? Ele não é de saquinho, ele é de caixinha, mas eu não tenho que cortar, ele já vem com o bico próprio, que eu posso tomar, eu fecho e devolvo na geladeira. Então, isso tudo, a indústria vem se modificando, vem se refazendo para ganhar ou chegar naquele público que ela espera. Aí depois a gente tem a confiabilidade e qualidade, né? Então o nome mesmo já diz, eu busco por produtos seguros e de qualidade atestada, produtos que eu confio, né? E as pessoas têm buscado produtos que garantam a origem daquele produto. Então, além disso, elas buscam produtos que têm selos de qualidade, a partir de boas práticas de fabricação, além de controle de riscos, produtos que garantam que é um produto orgânico e assim por diante. Além disso, eles também têm valorizado muito características intrínsecas dos produtos, né? Como a rastreabilidade, a garantia da origem, os certificados de sistema de gestão da qualidade, segurança, rótulos que informam o que tem realmente no produto, qual que é a qualidade, qual é a característica de calórica, quanto que tem de proteína, quanto tem de carboidrato. Então, isso tudo as pessoas têm buscado, né? Esses são alguns exemplos que as pessoas buscam para entender que aquele produto tem uma credibilidade e, a partir disso, ganhar a confiança e a preferência dos consumidores. Então, por exemplo, se eu viesse aqui para vocês e falar, eu já comentei isso uma vez, a gente falasse sobre um produto, por exemplo, a Omo fez, a partir de agora, ela vai fazer nuggets, né, com a marca Omo. Todo mundo vai ficar meio receoso, porque a Omo trabalha com produtos de higiene, mas a gente vai pensar o quê? Nossa, a Omo é maravilhoso como produto. Por que não colocar como... Porque o frango nuggets iria ser ruim. Então, isso é uma coisa... A marca traz essa credibilidade para as pessoas daquele produto. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem alguns selos que garantem qualidade, né? Então, a gente tem o selo aqui do Alimentos do Paraná, que são alimentos que são produzidos no Paraná. A gente tem o programa dos alimentos seguros, que as pessoas passam por treinamento, certificações para garantir que o produto tem qualidade. Produtos orgânicos, HACCP, isso tudo para a indústria, né? Aqui, esse verdinho que está halal e o kosher são alimentos, são selos de garantia dos Emirados Árabes, daqueles países lá da Índia e assim por diante, porque os alimentos que eles consomem têm algumas características na produção. Então, eu só posso garantir que ele é um alimento que eu consumo se tiver esses selos. E para ter esses selos, vem o pessoal lá desses países, produzem o alimento, fazem treinamentos, participam e assim por diante, tá? Além disso, a gente tem esse selo arte aqui do lado da Coca, tá? Tem outros exemplos aqui, mas eu vou falar só de mais dois, desculpa. O selo arte do Brasil, que são para produtos artesanais, tá? E que tem uma garantia, que é feito de forma artesanal e assim por diante. E também a gente tem aí esse selo de bem-estar animal, que são os alimentos produzidos, né, através de origem animal, que o alimento não sofre na sua produção. O animal, ele é tratado muito bem para poder ser abatido, para retirar um leite, para os ovos e assim por diante, tá bom? E aqui do nosso lado direito eu coloquei 3 marcas, né? Eu acho que a Coca-Cola aí todo mundo conhece, todo mundo sabe, é uma marca que a gente confia. A Nestlé, se a Nestlé lança um produto, a gente imagina que vai ser um produto bom, porque é uma marca boa, uma marca conceituada. Mesma coisa a aviação, né? Na minha opinião, uma das melhores manteigas que a gente tem. E tudo que ela coloca à mão, que ela faz, é confiável. Então, ela faz um doce de leite muito bom, um requeijão muito bom, um queijo e assim por diante, tá? Então, são aí, além dos selos, eu também tenho a confiança nas marcas, tá? E aí, o nosso último item das tendências para desenvolvimento de produtos é a sustentabilidade ética,
né? As pessoas têm se preocupado muito com o meio ambiente e, além disso, elas buscam causas sociais, buscam contribuir, auxiliar essas causas, buscam contribuir com comunidades agrícolas por meio da compra de produtos e assim por diante. Então, as pessoas têm buscado isso, os consumidores têm estado preocupados com o futuro, com o que vai ser amanhã, mas para isso a gente precisa olhar o hoje. Então, eles têm buscado produtos que sejam sustentáveis ou que sejam éticos. Então, quando a gente fala desses consumidores, eles estão relacionados com a sustentabilidade ambiental, eles pensam, né, que os alimentos, os produtos precisam ser produzidos com menor quantidade de carbono. Então, como que é feita essa produção para não ter tanta produção de carbono? Que não tem um impacto ambiental aonde ele está sendo implantado, ou que se tiver, seja pequenininho, tá? Então, isso tudo ele olha. Produtos ou alimentos que não estejam associados a maltratos aos animais. Além disso, né, tem muitas pessoas que buscam produtos que não sejam testados em animais, então também podem ser. Ter uma rotulagem ambiental, então colocar se do que ele é feito, como ele é feito, se é reciclável aquela embalagem, se não é, e assim por diante. Além de produtos com embalagens que a gente pode reciclar e que foram recicladas, tá? Além disso, muitos consumidores têm aí buscado por essas causas sociais, então a gente fala sobre produtos vinculados a causas sociais, então qual o benefício que ele traz ali para aquela comunidade, para aquele pessoal. Além disso, certificados de origem de sistemas de fair trade, empresas com programas avaliados e certificados de responsabilidade social. Então, tudo isso as pessoas têm buscado. Então, elas têm buscado empresas que sejam sustentáveis, que sejam éticas, que não façam mal às pessoas, que não denigram a imagem das pessoas que convivem ali onde ela foi implantada, que ela pense fora da casinha, que ela traga benefício para a comunidade onde ela se instalou. A gente tem um exemplo muito, muito legal, assim, é uma empresa sensacional da cidade de Sertanópolis, eles trabalham com trigo, e eles a empresa era dentro da cidade, e eles tiveram que sair porque não comportava mais estar ali no meio, né? Então, eles construíram uma nova planta e assim por diante, e foram. E quando eles mudam, né, eles acabam mudando todo o entorno ali da onde eles implantaram a empresa. Então, isso também é uma forma de olhar e pensar, ela pensa no meio ambiente, ela pensa nas pessoas. Então, isso são situações interessantes para a gente pensar e avaliar quando eu falo do desenvolvimento de produtos. Então, a minha empresa está dentro desses aspectos? Não está? Tá? Então, é muito legal a gente falar sobre isso. E aí, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de alimentos que estão aí de acordo com sustentabilidade ética. Então, a gente tem aí os alimentos veganos, né, que não são testados em animais, não são feitos por animais, os animais não sofrem. Aqui a gente tem um exemplo de uma embalagem de tomate, né, que é feito da casca do coco. Então, a gente coloca aí os alimentos numa embalagem totalmente reciclável e que a gente reciclou. Então, isso é muito legal. E aqui a gente tem aí um exemplo de uma agricultura familiar, uma comunidade onde as pessoas buscam se ajudar, vendem um produto, não são grandes produtores, são pequenos produtores, e isso tudo faz com que o dinheiro e a economia gire, né? E aí, quando a gente fala, pessoal, sobre o desenvolvimento e as tendências para o desenvolvimento de novos produtos, eu não preciso trabalhar só com uma tendência, eu posso trabalhar com 2 tendências, eu posso trabalhar com 3, com 4, com as 5 tendências, tá? Então, as tendências para o desenvolvimento de produtos, elas podem ser, podem auxiliar a outra, e se eu consigo colocar mais de uma tendência, o que acontece? Meu público, as pessoas que estão ali relacionadas com aquele desenvolvimento de produto, que vão consumir, vão comprar aquele produto, elas me olham de forma diferente, falam, ela pensou em mim, ela pensou no fulano, ela pensou no animal, ela pensou no mundo,
né? Então, isso tudo é muito legal. Então, a gente pode não só desenvolver desenvolver um novo produto com uma tendência, mas trabalhar em conjunto todas essas tendências, ok? Queria agradecer a todos aí que participaram da aula, né? Foi uma aula muito diferente. E eu queria mesmo deixar aí essa parte. A gente vem na próxima aula com a segunda parte, que é quando eu falo dos outros exemplos, tá? Para não ficar muito grande essa aula. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Deus abençoe a todos. E uma ótima terça-feira para todo mundo.